Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e trago a vocês o Top 3 melhores relatos do além do canal. Nesse quadro nós vamos trazer várias histórias que marcaram o canal e trouxeram aquele frio na sua espinha. Nesse episódio nós vamos trazer 3 histórias apavorantes de apartamentos e edifícios assombrados. Relato: assombração no apartamento. Eu era separado e a minha namorada também. Já tínhamos uma relação de quase 3 anos. Mas ela morava em um apartamento e eu em outro. E aí então ela resolveu se mudar para um outro apartamento. Após se mudar, ela dizia que vivia se sentindo incomodada, como se houvesse uma ou mais presenças nesse novo apartamento. Inclusive, ela disse que estava ouvindo uma respiração ofegante pelo apartamento. Eu, particularmente, não sentia nada de anormal quando ia lá. Mas ela dizia que ficava bastante insegura. Embora o apartamento fosse muito legal, ela dizia que tinha alguns pesadelos, chegando a acordar toda suada algumas vezes. Aí um dia ela disse que ouviu uma voz no corredor chamando um nome. Antônio! E a voz falava assim: Antônio! Outra vez, ainda meio sonolenta, ela sentiu um chute na lateral da cama. E a cortina do quarto, algumas vezes, balançava sozinha. Às vezes até esticava toda e até quase o meio do quarto, sem ter vento nenhum, já que as janelas estavam fechadas. Ela reclamava que a televisão, às vezes, ligava sozinha. Ela estava sozinha em casa, quando ela ia ver, a TV na sala estava ligada. E ela começou a ouvir gemidos de mulher também. Ela me dizia essas coisas, e muito embora eu frequentasse até de uma forma bem assídua o apartamento dela, jamais eu presenciei nada daquilo que ela relatava, nenhuma vez. Eu ficava meio receoso de ficar acreditando naquilo tudo que ela dizia, mas afinal, dava algum crédito, sabe? Sem me envolver muito. Ela tinha o costume de viajar bastante, então ela me deu as chaves do apartamento, embora eu não quisesse, mas ela disse que era por uma emergência, caso fosse necessário. Um dia, ela me ligou, dizendo que chegaria no dia seguinte, por volta das 4 da tarde, e disse para eu passar por lá. Mas eu estava naquele dia enrolado com o trabalho, e eu disse que provavelmente não poderia ir no dia seguinte em nenhum horário, porque eu ia viajar também a trabalho. Ela ficou então bastante decepcionada, pois já não nos víamos há quase um mês, porque quando um podia, o outro não podia. E quando um chegava de viagem, o outro é que viajava. E eu senti que ela havia ficado bastante triste quando eu falei que não poderia ir para lá. Mas ela disse que ficaria por lá mesmo, e que queria muito me ver. Só que no dia seguinte, quando chegou às 6 horas da tarde, eu recebi a notícia de que os planos da viagem a trabalho haviam sido cancelados. Aí eu fiquei muito feliz com a notícia, porque então eu poderia fazer uma visita surpresa para ela. Mas eu só pude sair do trabalho, já eram 10 horas da noite. E quando cheguei no apartamento, já eram 11 horas. Então, embora não gostasse de ficar entrando na casa da minha namorada, até devido à própria privacidade dela, eu tinha ouvido dela mesmo que ela ficaria por lá, que estava triste por não poder me ver, né? Eu pensei, vou motivá-la, vou entrar de surpresa. E isso me motivou. E eu cheguei lá de surpresa, porque ela mesmo disse que chegaria de viagem naquele dia de tarde e que ficaria lá no apartamento. Senão, jamais teria ido de surpresa. Teria ligado para ela antes. Quando eu cheguei, eu fui direto, meti a chave na porta e entrei pela porta dos fundos.
pela porta da cozinha. Estava tudo apagado. Eu saí da cozinha e fui me encaminhando para a sala. Tudo em silêncio. Continuei andando pela sala e fui ao corredor. Liguei a lâmpada e cheguei ao seu quarto. Estava escuro. E vi que já estava lá virada, dormindo, de costas para a porta e coberta, com os cabelos jogados, caídos pelo travesseiro. Então, para fazer a surpresa, eu fui chegando lentamente para a cama e me joguei também lentamente em cima dela, abraçando e dizendo que a viagem havia sido cancelada. Mas eu me jogar lentamente em cima dela, acabei indo parar na cama sem ninguém. Sem ninguém. Ela havia sumido. Simplesmente sumido. Eu tomei um grande e imenso susto. Eu não entendia mais nada. Eu tinha visto os cabelos, tinha visto ela lá, ela estava na cama assim. E eu, quando fui para cima dela, não tinha nada. E eu acabei caindo da cama. Levantei correndo, fui para o interruptor para ligar a luz. E realmente não havia nem sombra dela ali no quarto, nem no apartamento todo. Peguei o telefone e liguei, tentando localizar minha namorada. E ela disse que tudo foi modificado, que só poderia chegar no dia seguinte. E eu disse então que estava no seu apartamento e queria lhe fazer uma surpresa. E só resolvi fazer porque ela disse que estaria lá de qualquer maneira. Ela lamentou e disse então que só chegaria no dia seguinte. Mas sentiu que havia alguma coisa errada pela minha voz e perguntou se eu estava bem, se estava tudo bem. Eu disse que não. E ela perguntou se eu não queria passar a noite lá no apartamento. Aí eu expliquei o que havia acontecido. E ela me perguntou se não tinha presenciado nada de estranho além do que eu relatei. E eu disse que não, e que iria para casa porque o susto já tinha sido suficiente. Nunca havia passado por nenhum tipo de experiência igual a essa. Embora ouvisse de amigos meus falar de coisas assim que já tinham acontecido com eles. Mas eu vi realmente uma mulher deitada ali e não me conformava que não tinha ninguém. Eu ainda estava ali junto do telefone, já desligado, me preparando para sair, quando eu vi um tubo de spray de desodorante que estava na estante simplesmente ser acionado sozinho e esguichar, como se um dedo estivesse pressionando o spray várias vezes. Aquilo realmente me fez ficar todo arrepiado. E eu saí do quarto, já estava no corredor, quando de repente eu ouvi o gemido de uma mulher. E a minha namorada às vezes dizia ouvir, e eu não acreditava. E eu ouvi o gemido, eu ouvi. Eu fui então em direção à sala, totalmente atordoado, e notei que havia uma cadeira da sala derrubada. O gemido de mulher continuava. Eu tratei então de sair de lá o mais rápido possível. Quando eu me encontrei com a minha namorada depois, eu disse que agora acreditava em tudo que ela falou. Contei em detalhes o que aconteceu naquela noite, depois que eu desliguei o telefone, depois de falar com ela. Para mim, olha, realmente, nesse lugar existem coisas incríveis. Foi pavoroso. Eu me jogar lentamente em cima daquela mulher. Eu achava que era minha namorada e simplesmente sumir, desaparecer diante dos meus olhos. E depois ainda ficar ouvindo os gemidos da mulher ecoando. E o tubo de spray esguichando. Esguichava e parava, como se alguém estivesse acionando. Eu nunca senti tanto medo. Foi mesmo algo além da imaginação.
Relato: o apartamento do medo. Cícero, foi em maio de 2011 que eu recebi um e-mail de uma amiga virtual e ela estava muito assustada. O nome dela é Aline. Até aquele momento, eu tinha contato com a Aline apenas pela rede social. A Aline, como eu, também é uma pessoa que tem curiosidade sobre casos sobrenaturais. Ela mora em São Paulo, no bairro Jardim Anália Franco. Fazia exatamente 2 meses que ela havia se mudado do seu apartamento, que ficava no 10º andar, para a cobertura do prédio, do mesmo prédio onde ela mora. Os antigos donos da cobertura saíram do país para morar na Europa e colocaram para alugar. E ela alugou dela e resolveu se mudar para lá. Eram umas 7 horas da noite quando eu recebi o e-mail. Dizia assim, ó: Olá, Christopher, tudo bem? Aqui é a Aline. Algo muito estranho está acontecendo no meu quarto. Faz 2 meses que eu me mudei para esse apartamento. De madrugada, eu ouço barulhos estranhos. Eu estou com muito medo. Eu não sei se eu estou ficando louca ou se é apenas coisa da minha cabeça. Ontem eu falei com a minha mãe. Ela disse que ia chamar um pastor para fazer uma oração, mas até agora ele não veio. Eu gostaria de saber se você pode me ajudar. Eu vou te dar o número do meu celular para a gente entrar em contato. E aí colocou o número dela lá. E logo em seguida, à volta das 7h30, eu liguei para a Aline e nós marcamos para nos encontrar no shopping Anália Franco. Eu cheguei no shopping mais ou menos umas 8h30 da noite e ela já estava lá me esperando. Estava muito nervosa. Falou que não ia mais voltar para o apartamento. Eu perguntei aonde ela ia ficar. Ela respondeu que ia voltar para a casa da mãe dela e que ia tentar trocar de novo, voltar para o apartamento dela o mais rápido possível. Eu tentei acalmá-la e perguntei se eu podia dar uma olhada lá no quarto. Ela falou que podia, mas que ela não ia mais entrar lá. Chegando no apartamento, eu percebi que não tinha nada de anormal. Ela ficou do lado de fora do apartamento e perguntou então se eu podia passar a noite lá. Eu achei até estranho, mas como ela estava muito nervosa, eu falei, tá bom, eu vou ficar aqui para ver o que está acontecendo. Perguntei para ela se ela confiava em mim. E ela respondeu, é lógico que sim, e me deu as chaves do apartamento. E falou que só voltaria no dia seguinte. Eu olhei para o relógio, já era 10h30 da noite. A Aline pegou o carro e foi para a casa da mãe dela. No primeiro momento eu pensei comigo, essa garota é muito louca para dar a chave do apartamento dela. Se eu fosse uma pessoa de má fé, faria uma limpa no apartamento, né? Eu fechei a porta do apartamento e fiquei na sala um pouco, até por volta das 11h30. Aí me levantei, desliguei todas as luzes do apartamento, só deixei o abajur do quarto dela ligado. Passaram-se 2 horas. Nada de estranho aconteceu. Então resolvi ir para a cozinha. Liguei novamente as luzes todas e fui fazer um café. Olhei para o relógio, já era 2h35 da madrugada. E ainda nada de estranho, nada de sobrenatural tinha acontecido. Voltei para a sala, liguei a televisão para assistir um filme. Não me recordo o nome do filme, mas era um filme bem legal. E acabei pegando no sono. 1 hora depois, eu acordei. Olhei para a televisão e ela misteriosamente estava desligada. Até me arrepiei. E nesse instante, o telefone começou a tocar. Fui atender. Alô? 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 Estava mudo. Coloquei no gancho. Novamente começou a tocar. Eu atendi. Alô? Alô? Ninguém falava. Ninguém do outro lado. Muito nervoso, olhei novamente para o relógio. 4 horas da madrugada. O telefone parou de tocar. Todas as luzes que eu tinha ligado desligaram sozinhas. E aí o rádio relógio começou a tocar uma música antiga,
uma música francesa antiga. As luzes do quarto dela começaram a piscar, apagar e acender, apagar e acender, apagar e acender. Eu me aproximei, olhei, e aí eu vi vários gatos pretos mortos pelo chão. Saí correndo do apartamento, saí correndo assustado. Fiquei do lado de fora, perto da piscina, e liguei para a Aline, mas ela não atendia. Precisei esperar até amanhecer para sair daquele local. Às 6 horas da manhã, a Aline ligou e falou que menos de meia hora ela estaria lá. Esperei ela chegar e aí contei o que tinha acontecido. Ela falou que também tinha visto os gatos, mas que estava com vergonha de contar. Ela não queria ser chamada de louca ou de algo parecido. Às 7 horas da manhã, eu liguei para o meu chefe avisando que eu não ia trabalhar, que eu tinha que resolver alguns problemas. Aí eu fui até a administração do prédio e perguntei se eles tinham algum contato com ex-donos do apartamento. Aí o seu João, zelador do prédio, passou no celular do casal que tinha morado lá. Eu tentei ligar, mas sempre dava fora de área. Aí eu fui procurar um vizinho que os conhecia, a dona Luísa. Dona Luísa, que mora mais tempo do que a Aline no prédio, conhecia esse casal. E ela falou que o casal tinha perdido um filho pouco tempo antes de mudar. Por isso decidiram sair do Brasil. O casal, ela disse, era bem estranho. Sempre andava com roupas escuras. E o filho, com depressão, se matou com um tiro na cabeça 4 meses antes. Eu voltei para casa, era mais ou menos 1 hora da tarde, tomei um banho, descansei um pouco. E às 4 a minha amiga Aline liga no meu celular e avisa que tinha mais coisas para eu saber. Eu voltei para o prédio. A Aline disse que falou com um rapaz chamado Osvaldo. Ele falou para ela que o casal que morava lá anteriormente era satanista e sempre fazia rituais de magia negra no quarto em que ela dormia. E também falou que chegou a participar de um desses rituais macabros. E o que eles faziam? Eles usavam animais como sacrifício ao demônio, principalmente gatos. Ao certo, eu não sei se essa história é verdadeira, mas a minha experiência no apartamento, Cícero, foi real. Agora o apartamento está fechado, depois de ter tentado várias coisas para se livrar do mal instalado lá. Eu falei para a Aline até que precisava chamar um padre, um pastor, fazer uma oração no local, exorcizar o que estava lá. Falei que achava que ela devia combater o sobrenatural com o sobrenatural. Ela fez isso, mas acabou desistindo e se mudando lá. Pode parecer incrível, mas o que aconteceu só tem uma explicação. Realmente foi algo além da imaginação. Relato: Edifício Joelma, as 13 almas. Esse relato aconteceu há alguns meses atrás. Desde que eu vim morar em São Paulo, eu sou natural de Curitiba, no Paraná, ouvi histórias sobre coisas estranhas envolvendo o centro da cidade de São Paulo. E uma que me marcou muito foi o incêndio que ocorreu no edifício Joelma no ano de 1974. Eu nem era nascido na época, mas essa história sempre me chamou a atenção. Eu sempre quis conhecer o prédio. Por algum motivo, eu sempre pedia para o meu marido para conhecer. E por um acaso do destino, no final de 2014, comecei a trabalhar no próprio edifício. E é aí que a minha história começa. Era tarde, já estava no final do expediente. Eu e mais 2 colegas de trabalho, um rapaz e uma moça,
trabalhamos no 23º andar do antigo edifício, local onde algumas histórias já macabras aconteceram antes. Foi o local onde morreram 13 pessoas, conhecidas também como as 13 almas. Hoje, esse edifício Joelma, ele foi renomeado para a Praça da Bandeira. Todos os dias, acabamos ouvindo alguém comentar sobre algo estranho pelos corredores. Muitas coisas até soam de forma engraçada, mas outras são um tanto assustadoras. Uma delas foi quando alguns funcionários da segurança do prédio relataram terem ouvido vozes no meio da madrugada nos corredores. Alguns falavam que o estacionamento, que é nos primeiros andares do edifício, é mal assombrado. Que até se ouviu relatos de visões de pessoas andando em meio aos carros no meio da madrugada. Antes de ocorrer o relato que eu vou passar a vocês, inclusive teve funcionários da empresa onde eu trabalho que falaram sobre portas abrindo e fechando sozinhas, computadores que ligaram também sozinhos, sem haver ninguém no escritório. Tudo muito estranho e assustador. Mas foi em maio de 2015 que eu tive o meu momento de terror no edifício Joelma. Já era final de tarde, o expediente já havia sido encerrado. Eu e os meus colegas fomos até o corredor principal do 23º andar, onde nós trabalhamos, conversando entre um papo e outro, aguardando o elevador para irmos para o térreo. O elevador costuma demorar alguns minutos pela alta movimentação, até por ser um horário de saída do trabalho. Mas depois de um tempo ele chegou, abriu as portas. A gente, distraído, conversando, foi entrando e nos deparamos com 3 pessoas paradas bem ao centro do elevador. O mais estranho é que, mesmo sabendo que ali haviam 13 indivíduos já dentro do elevador e no último andar, eu apenas consegui reparar na imagem de um deles, a de uma senhora. Ela estava bem vestida, um casaco verde musgo. Ela tinha um estilo clássico, segurava uma bolsa comum pequena. Uma coisa que me chamou muito a atenção era o seu rosto, um rosto muito pálido, sem expressão. Eu notei que havia mais 2 pessoas ali ao lado dela, mas, engraçado, eu não consegui reparar no rosto deles. Eram como vultos pretos, ou algo assim. Apenas eu não consegui ver essas outras 2 pessoas claramente. Eu sabia que elas estavam lá, mas eu não conseguia enxergá-las bem. Subitamente, eu senti o elevador esfriar, mas um frio perturbador e inesperado. Até porque o edifício tem ar-condicionado e nós estávamos no outono. Nessa época mais fria, os prédios regulam a temperatura nos ambientes internos, mantendo elas na média de 25 graus. E naquele elevador, naquele momento, eu sentia como se nós estivéssemos a uns 13 graus. Uma coisa que me chamou a atenção foi que essas 3 pessoas não se moviam de forma alguma. Elas apenas olhavam para nós, mas sem falar nenhuma palavra. O que me deixou mais assustada com toda essa história é que a minha colega viu o rosto de um homem no elevador. Ela viu um senhor de idade. Segundo ela, ele tinha um bigode longo que lembra muito aqueles senhores portugueses de época, daqueles bem antigos. Meu outro colega relatou ter visto o rosto de um outro homem, um pouco mais jovem, de aparência mais moderna. O mais incrível é que nem meu colega e nem a minha colega viram a senhora que eu vi, a senhora de casaco segurando a bolsa pequena. Apenas eu, somente eu a vi.
assim como eu também não vi os homens que cada um deles viu. Como falei antes, eu vi apenas suas silhuetas, mas não consegui observar como eles eram. Cada um de nós havia sentido e visto a presença das 3 pessoas no mesmo ambiente. Porém, cada um viu um indivíduo diferente. Parecia que o tempo havia parado e que eu estava há muito tempo ali, dentro daquele elevador. Lá estava eu, parada ao lado daquela mulher pálida, sem expressão. Ela me olhava com um olhar frio, vazio. Eu sentia como se estivesse gelada. Eu não cheguei a tocá-la, mas ela estava muito próxima a mim e eu conseguia sentir que não tinha o calor de alguém vivo. Com toda essa estranheza no ar, mal percebemos que o elevador nem sequer havia saído do lugar. Estávamos ainda no 23º andar. Meu colega percebeu que a porta abria e fechava repetidamente. Abria e fechava. E foi então que, na 3ª vez que a porta se abriu, nós resolvemos sair. Saímos os 3 rapidamente daquele local assombrado e perturbador. Ao sairmos, percebemos que aquelas 3 pessoas ficaram lá, paradas, estáticas, mantendo a mesma posição, o mesmo olhar, a mesma frieza, até que a porta finalmente se fechou pela última vez. E não vimos se o elevador subiu ou se desceu. E depois de um tempo, quando o meu colega chegou no andar térreo, foi diretamente até a segurança questionar se ele não havia visto aquelas 3 pessoas saírem do elevador. Ele descreveu os 3, o segurança na portaria, apontou qual dos elevadores que eles estavam. O segurança, sem entender, disse que até aquele horário não havia visto ninguém sair daquele elevador e que pela hora adiantada dificilmente haveria pessoas ainda para descer do 23º andar, pois já estavam encerrados os expedientes e nós éramos uns dos últimos funcionários a deixar o prédio. Meu colega ficou confuso, assustado, mas aí saiu, seguiu seu caminho, assim como eu e a minha colega. Alguns dias depois, relatamos esse fato para o pessoal da empresa. E nos foi dito que antes de se instalarem ali, no 23º andar, a empresa, ainda em fase de mudança, e antes de colocarem os móveis nos cômodos, tiraram várias fotos de lá, até para organizar e saberem onde iriam colocar os equipamentos e os móveis da empresa. Em uma dessas fotos, tirada por um dos funcionários, pôde ser visto algo que se parece muito com o homem que estava no elevador. Aquele senhor, de bigode, com roupa de época, era o mesmo que a minha colega havia visto aquele dia. Após esse evento no elevador, nunca mais vimos aquelas pessoas. Nunca mais vi aquela mulher e meus colegas também não viram os respectivos homens que relataram estar no elevador naquele dia. Nunca mais vimos nenhuma daquelas pessoas no edifício Joelma. Por isso eu considero que vivemos realmente aquele dia algo mesmo sobrenatural, um fato que eu considero além da imaginação. Como vocês podem ver, nós temos agora nossa linha de moletons e camisetas do além. São vários modelos com estampas exclusivas criadas pelo canal. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para mais informações, acessem pelo próprio YouTube ou pelo link que está aí na tela ou na descrição do vídeo. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. Vocês acreditam nisso tudo?
Não se esqueçam também de clicar em curtir e compartilhar nas redes sociais. Isso ajuda muito o canal e valoriza o nosso trabalho. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Aproveitem e confiram mais histórias incríveis narradas por Cícero Augusto ou por mim, o seu anfitrião.